Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos estudar aqui uma matéria que eu digo assim que é super importante, né? Para um advogado, para um concursando, que é o estudo, né, do processo civil, tá? E eu resolvi iniciar o estudo do processo civil desde as considerações iniciais. Eu já dei uma olhada assim rápida no PDF, é um assunto assim bem cansativo, né? Mas vamos ter que passar por aqui. Vamos lá? Olha só. Para iniciar os estudos no processo civil, é preciso primeiro visualizar a divisão do próprio código, comparado com o código de 1973. Então, nós temos o código de 1973, nós tínhamos, né? Ele foi revogado. E o código novo, o novo CPC de 2015, que ele entrou em vigor em 2016, né? Em 18 de março de 2016. Bom, 18 de março é o dia do aniversário do meu filhão. É um dia importante. Olha só, o livro 1 do processo do conhecimento, né, que era do artigo 1º ao artigo 565, né, aqui no código novo, eu vou fazer o seguinte, o quadro está aqui, quem for assistir esse vídeo pode olhar, parar e estudar bem o quadro, então acho que não vale a pena a gente ficar livro 1, livro 2, né? Então está aqui o quadro. Agora o código, né, de processo civil de 2015, ele tem essa disposição aqui, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque a gente vai chegar na exposição de motivos do Código de Processo Civil que tem questões de concurso que cobra é, questões lá da exposição de motivos. É muito engraçado, gente, mas eu não sei para que a gente quer, né, num concurso, ler as exposições de motivos. Mas enfim, vamos lá, né? O código do CPC de 2015 ficou muito mais didático, segundo o professor aqui, né? Dividido em partes, parte geral e parte especial, com os livros, títulos e capítulos, mas bem organizado. Realmente, se a gente olhar aqui, né, tá bem organizadinho. Bora lá. Bom, contudo, antes de adentrar no estudo pormenorizado de todo o código, é necessário fazer uma introdução. A gente vai introduzir o introduzido. Porque partiremos da premissa que, para compreender o processo civil, é necessário o estudo prévio de sua correlação com a teoria geral do direito e com o direito constitucional em um estudo interdisciplinar. Iremos tratar primeiramente do conceito, da história do processo civil e sua correlação com os dois itens acima elencados, gerando o fenômeno do neoprocessualismo. Então, ocorreu o fenômeno do neoprocessualismo porque o direito processual civil, ele tem essa correlação com o direito geral, com a teoria geral do direito e com o direito constitucional, tá bom? Depois abordaremos as fontes da disciplina e entraremos no estudo do novo código, passando pela história de sua criação e, sobretudo, pela exposição de motivo, destacando os 5 objetivos dos legisladores quando da elaboração de seu texto legal. Por fim, abordaremos os princípios mais importantes da disciplina. Eu vou passar aqui bem rápido, até porque é o seguinte, né? Olhando para o meu material, o meu ponto aqui que eu, né, vou estudar para o concurso, ele coloca que, por exemplo, as fontes não é um assunto tão importante assim para os meus estudos, certo? Mas eu vou passar e quem tiver necessidade desse assunto pode parar o vídeo, né, e aproveitar a matéria, né? Então eu vou passando assim.
por isso eu não vou me ater muitos a alguns temas, assim, vou passar, tá bom? Então, olha só, em termos de estrutura, a aula será composta dos seguintes capítulos. Importante você saber que vai ter esses capítulos na aula, ó. Conceito de história do direito processual civil, neoconstitucionalismo e processo civil, fontes de direito processual, história do novo código né, do novo CPC e exposição de motivos e princípios. Dessas matérias, eu acho que assim o que está realmente muito em prova, pelo que eu estou aqui vendo, né, do meu estudo no primeiro. Bom, fala que é importante estudar os saber a estrutura, né, do novo código também, saber a aplicação do novo CPC aos processos que estejam pendentes, né, quando da vigência dele. Também os princípios regentes também são super importantes, né? E também diz para ter atenção na ordem cronológica para o julgamento, né? Ver as exceções e as regras nessa exposição. Também a autonomia do processo civil, que é o desenvolvimento histórico, né? Autonomia do processo civil, isso. O desenvolvimento histórico é tão importante. E fala também da teoria geral da ação e da jurisdição. Os princípios, né? Que norteiam também o direito da ação e da função jurisdicional, direito de ação concreto versus abstrato, né? Teoria das condições da ação e da asserção. Os substitutivos processuais, também aqui nesse ponto aqui, que é importante. Então, vou valorizar a mediação, né? E também valorização da mediação do novo CPC. Para começar, tem uma questão aqui, ó. Mas, professor, esse tema cai em prova? Sim, quem já tinha conhecimento, por exemplo, da exposição de motivos, saiu na frente. Olha só, aqui essa questão é sobre a exposição de motivos, pessoal. Então, vamos ler essa questão, porque, assim, impossível, não acredito que caiu uma questão dessa, uma questão sobre a exposição de motivos. Olha só, um sistema processual civil que não proporciona à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático e de direito. Se é ineficiente o sistema processual, todo ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de uma correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Aí ele colocou aí que está na exposição de motivo do Código de Processo Civil de 2015. Agora vamos lá. Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item a seguir à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca das normas fundamentais do processo civil. Não sei nem o que é isso. Bom, o 32, para garantir... Então, assim, tem vamos ver aqui. Aí tem o 32. Para garantir os pressupostos mencionados em sua exposição de motivo, o CPC estabelece de forma exaustiva as formas fundamentais do processo civil. Então foi uma prova CESP, né, da DPU de 2017, gente, olha isso. Então, o que questão 32, né, foi uma prova de certo e errado, então. Aí o comentário, né, diz que é o seguinte, está incorreta essa questão, por quê? Porque ali fala que o CPC estabelece de forma exaustiva, e a questão diz que, como veremos, a exposição de motivo é expressa em afirmar que o rol das normas fundamentais, que é dos artigos 1º ao 12 do CPC, é exemplificativo e não taxativo, não é já exaustivo, tá bom? Vamos ver agora mais uma outra questão. Voltando para a concepção, que é no 33, voltando para a concepção democrática atual do processo justo,
O CPC promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas quando vai além da simples possibilidade formal de oitiva das partes. Bom, a alternativa está correta, então, segundo o comentário aqui do professor, né? Tanto na exposição de motivo quanto nos artigos iniciais do CPC 2015, os artigos 6, 9 e 10, é possível vislumbrar a consagração do contraditório substancial, não mais formado apenas pelo binômio ciência mais reação, né, que seria contraditório formal, mas sim pelo trinômio ciência-reação, né? Ciência-reação mais poder de influenciar as decisões do juiz. Porque assim não adianta também a parte, né? Trazer prova, trazer informações e que isso não, o juiz não vai nem olhar. Então tem que ter realmente esse terceiro, esse terceiro binômio. Como que é? Não, peraí, como que chama esse, né? Esse terceiro. Bom, esse terceiro. Tá. Tá. Não ser só binômio, né? Aliás, binômio, trinômio, que seria bem importante. Vamos deixar assim. Apesar de o CPC garantir às partes a obtenção em prazo razoável da solução integral do mérito, esse direito já existia no ordenamento jurídico brasileiro até mesmo antes da emenda constitucional 45 de 2004. Sim, se uma questão dessa, eu vi uma questão dessa, eu vou dizer que está correta, porque eu lembro disso, tá? E a duração razoável então, do processo já era visto, sim, no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, e convenção promulgada pelo Brasil em 1992. Antes dessa data, a duração razoável do processo era a decorrência do devido processo legal. Tá, então agora a duração razoável do processo. Tá, mas essa questão está certa porque isso já acontecia antes. Vamos ver aqui. Sempre digo que o conhecimento dessa parte inicial, né, com a leitura da exposição de motivos, é fundamental para a compreensão da matéria, ao sedimentar a parte introdutória. Vocês lerão o CPC sempre fazendo correlação dos institutos lidos com a razão pela qual eles foram criados. Como exemplo, podemos citar os artigos 1º ao 12, concretizam o fenômeno da constitucionalização, releitura e o objeto número 1 da exposição dos motivos, promover sintonia fina do CPC com a Constituição. É verdade, eu li a exposição de motivos, é mais ou menos isso mesmo. A exposição de motivos vai falando ponto a ponto, realmente, o que foi acontecendo no código, o que foi colocando esses assuntos no código, tá? E a ênfase ao sistema multiportas e a previsão do amicus curiae, né? Porque está no artigo 132, simbolizam o objetivo. Número 2, li também, exposição de motivo, criar condições para o juiz decidir de forma mais rente a realidade, né, das partes. E o amicus curiae, ele entra como uma forma de ajudar o juiz a tomar a decisão mais correta, né? A concentração das possíveis defesas na contestação. Então, lá no artigo 337, e competência e impugnação ao valor da causa, impugnação à justiça gratuita. Promove o objetivo 3, né, simplificar e reduzir complexidades. Bem interessante. Realmente a extensão da coisa julgada às questões prejudiciais do artigo 503, parágrafo 1º, sobreleva o objetivo. Número 4, dá como o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado. E perceba que, ao compreenderem a finalidade dos legisladores, torna-se bem mais fácil interpretar, aplicar e memorizar o Código de Processo Civil.
certo? E de início já aponto os principais temas que irão despencar nas provas, pessoal. Olha aqui: modelo constitucional do processo civil, sistema multiporta, primazia do julgamento de mérito. São esses assuntos que vão despencar na prova, que irão despencar. Princípio da boa-fé objetiva, cooperação, proibição de dispensa surpresa, de decisão surpresa, aliás. Ordem cronológica, aqui falou que eu tinha que aprender bem a ordem cronológica. Onerosa advocatício, justiça gratuita, intervenção de terceiros, né? Que foi retirada da nomeação à autoria e oposição à inclusão do amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica. Função essencial à justiça, atos processuais, negócio jurídico, suspeição, né? Novas hipóteses de impedimento, também suspeição, é bom a gente estudar. Tutela provisória, que se subdivide em tutela de urgência, evidência, que mais? Evidência, audiência prévia de conciliação e mediação, julgamento antecipado parcial do mérito, carga dinâmica do ônus da prova, novos limites da coisa julgada, cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que eu tenho que estudar muito esse ponto, coisa julgada inconstitucional, exceções à impenhorabilidade, prescrição intercorrente, recursos, combate à jurisprudência defensiva, microsistema de causas repetitivas, né? E RDR e recursos repetitivos, né? E precedentes obrigatórios. Esse artigo aqui, 927, bem importante também. Então, vamos lá. Então, começa aqui o conceito e história do processo civil. Vamos lá. Advém de Ulpiano a clássica divisão do direito entre os ramos públicos e privados. Muito prazer, Ulpiano. Em uma separação mais simples e direta, é comum dizer que o direito privado, composto predominantemente pelo direito civil e direito empresarial, tem como principais características a livre manifestação da vontade, igualdade entre as partes, né? Liberdade contratual e a disponibilidade dos interesses. Já o direito público se caracteriza pela regência dos princípios da indisponibilidade do interesse público e pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Fariam parte do direito público quem? O direito constitucional, o direito administrativo, penal, tributário, processo penal e processo civil, tá? Contudo, aprofundando o conhecimento, iremos citar 3 critérios que costumam ser mais utilizados para a separação de tais ramos. Vamos ver os critérios. Ó. Primeiro critério é o interesse, é o critério interesse, né? Que tem Eli Lopes aí começando, então tem Eli Lopes, Oswaldo Bandeira de Mello e Pontes de Miranda. Enquanto o direito público diz respeito às coisas públicas do Estado, o direito privado se refere à utilidade dos indivíduos, tá? Interesse, né? Utilidade dos indivíduos. Pontes de Miranda explica que o direito privado cuida dos indivíduos e suas relações, porém, quando o interesse geral passa à frente, o direito é público, porque admite a situação de poder dos entes coletivos que corresponde àqueles interesses. Muito bem. Aí tem crítica, né? Tem algumas críticas que diz ser difícil individualizar o interesse privado que seja completamente autônomo em relação ao interesse público. Aí dá um exemplo: de direito de família é regido pelo direito privado, mas possui indiscutivelmente o interesse público. A exemplo, o artigo 226, né, da Constituição de 88, que diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, né? Então, essa informação está lá no direito privado, mas é uma norma de direito público, né?
Então, Técio Sampaio também tece crítica, aduzindo que essa noção perde nitidez em face de certos interesses particulares e não obstante sociais, como é a proteção dos direitos trabalhistas. Né? Você vê, os direitos trabalhistas, ele não é um interesse particular, é um interesse social, porque o direito trabalhista, inclusive, está lá no rol de interesses sociais. Tá? Vamos para o segundo critério aqui, que faz essa divisão entre os ramos de direito, né? Privado e direito público. Vamos ver aqui. Critério, né? O sujeito, tá? Quem encampa essa crítica, esse critério, né? Pimenta Bueno e Agostini Gordillo. É a natureza dos sujeitos que delimita se trata de direito público ou privado. Assim, se a reação jurídica tem o Estado como parte, será aplicado o direito público. Em se tratando de relações entre sujeitos privados, incidirá o direito privado. Então, se numa situação numa relação jurídica tiver como parte o Estado, aquela relação é direito público. Se são dois particulares, então é direito privado. A crítica, vamos ver, tem uma crítica aqui, que a administração também se submete a direito privado. Sim, exemplo de um contrato de locação entre um ente público e um particular, sujeito a regime jurídico de direito privado, tá? Os atos da administração compõem um gênero, do qual são espécie atos administrativos, sujeito ao regime jurídico administrativo, e atos privados, sujeito ao regime jurídico de direito privado, tá? No caso de contrato de locação. E atos, né? Atos políticos e atos de mera execução, tá? Então, fica aí a crítica, tá bem interessante isso aqui, viu? Vamos ver, o terceiro critério, né? Subordinação. Nas relações de direito público, há a presença do poder público de autoridade, o jus imperi do Estado, quando a relação jurídica for de paridade, de igualdade, está-se diante do direito privado. Tá? Se for de paridade de armas, estamos diante do direito privado. Calma, Nonata, relaxa. Respira. Vamos lá. As críticas sobre o critério da subordinação. Do Estado Democrático de Direito, não se reconhece uma superioridade do Estado sobre seus súditos. No direito brasileiro, já se nota uma relativização do princípio da superioridade do interesse público sobre o privado, bem como criação de mitigações à disponibilidade do interesse público. Duas pedras de toque do direito administrativo. Vamos ver essas pedras. Então tá. Vamos ver. Tá bom. Tome nota. Percebe-se, portanto, que não há consenso sobre qual critério seja o melhor. Desse modo, adverte-se que, mesmo com todas as críticas, se houver se houver perguntas em provas, é interessante discorrer sobre esses três critérios mais utilizados, bem como sobre a crítica doutrinária que há sobre cada qual. De todo modo, utilizaremos tal divisão para fins didáticos. Bom, ai, socorro. Vou ter que gravar de novo o vídeo. O que é